Olá pessoal, o assunto do vídeo de hoje é o que é estratégia. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou colocar aqui no YouTube. O meu nome é Luiz Alberto Caldas e eu já estudo o tema estratégia, trabalho com isso desde 1996. Alguns de vocês provavelmente não tinham nem nascido. E esse é um tema de muita confusão. Vou explicar por que dessa confusão. Porque você tem um monte de definições, pessoal. Então, aqui eu botei 4, mas você tem lá assim, centenas de definições, cada autor tem a sua. E no final das contas, se você tem lá 1.245 definições de alguma coisa, isso é o mesmo de não ter definição nenhuma. Você não sabe qual é que tu vai seguir, né? Afinal de contas, o que é estratégia, né? Se cada um diz uma coisa e você não sabe o que é. E aí, ou seja, por isso que normalmente a pessoa que está tentando começar a estudar esse assunto, ela fica numa confusão tremenda. A confusão só aumenta, né, com o aumento do número de definições. E aí, essas definições, né, todo dia aparece alguém com uma definição nova capenga, pô, né? E aí, por que essas definições são capengas? Quer seja lá do Porter, do cara de Harvard, né, do Mintzberg, de quem quer que seja. A gente vai olhar aqui qual é o critério para uma boa definição. O critério dado por Aristóteles lá, isso 400 anos antes de Cristo. Uma boa definição ela deve abarcar a totalidade do seu objeto e nada além dele abarcar. E aí, quando a gente vai olhar para a estratégia, a gente sabe que estratégia está num monte de lugares diferentes. A gente sabe que tem estratégia nas partidas de xadrez, a gente sabe que tem estratégia na guerra, sabe que tem estratégia nas lutas, né, nas artes marciais, sabe que tem estratégia na política e tem estratégia nos negócios, tem estratégia na atividade lá das organizações não governamentais e assim por diante. Tem estratégia num monte de lugares diferentes. E cada definiçãozinha daquela trata lá de um pequeno aspecto da estratégia, né? De um caso muito particular, de um tipo de estratégia que eles estão olhando, né? Mas não dá a definição da estratégia como um todo, né? Que abarque a totalidade do objeto, como diz o Aristóteles, né? E aí como é que a gente faz para ter uma definição, né, que atenda a esse critério do Aristóteles? Bom, uma definição, novamente, o Aristóteles é que ensina. A definição ela é composta pelo quê? Pelo gênero próximo, mais uma diferença específica. O gênero próximo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você vai fazer definição do ser humano, de homem, né? Como é que é a definição dada lá pelo próprio Aristóteles? O gênero próximo de homem é o quê? É animal, né? E qual é a diferença específica? É a racionalidade. Então ele cria lá uma definição que é assim, o homem, o ser humano, é um animal racional. Isso é a definição de ser humano. Então, para a gente procurar uma definição para a estratégia, forçosamente a gente vai ter que primeiro descobrir qual é o gênero do qual ela faz parte, né? E aí, olhando para qual é esse gênero? Quando a estratégia surgiu, ela surgiu lá na antiguidade, surgiu lá no meio militar. Isso é fato mais do que conhecido aí por todo mundo. Ela surgiu no meio militar, no caso aqui eu botei um guerreiro espartano, né? Porque ela surgiu lá na Grécia. Essa palavra estratégia vem de estrátegos, lá que era o comandante militar, né? E estratégia era o nome que se dava para a arte de fazer bons planos de guerra. E aí isso daí você vai encontrar estratégia lá nas obras do Sun Tzu, na obra do Sun Tzu, lá, a Arte da Guerra. Você vai ver estratégia lá nos combates, né, nas batalhas do Napoleão. Lá na ação política do Lênin, ele fala de estratégia. O general Patton era o que ele fazia também, né, estratégia lá na Segunda Guerra Mundial. Assim como o Winston Churchill, que lá na época da Segunda Guerra Mundial era o primeiro-ministro da Inglaterra e ele usava estratégia tanto na política quanto na guerra, que ele era o responsável, né, por levar a Inglaterra à vitória.
Então, assim, em todos esses casos aí, essas pessoas, né, tanto o Leônidas, lá na Esparta, né, quanto lá o Sun Tzu, quanto o Winston Churchill, quanto lá o Lênin, o Napoleão, o General Patton, quando eles falavam de estratégia, eles estavam falando do quê? Eles estavam falando de um plano de ação, né, um plano de ação abrangente, mas era um plano de ação. Então, assim, qualquer um que venha dizer que, não, estratégia é outra coisa, não é um plano de ação, ela está mudando de assunto, né? A pessoa que disser que não é um plano de ação, ela está usando a palavra estratégia para se referir a uma outra coisa, né? Assim como aqui não é a mesma coisa que estava falando aqui o Leônidas, o Churchill, o General Patton e etc, 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 ao longo dos séculos aí, todo mundo que falava de estratégia falava de um plano de ação. Então, se você escutar alguém dizendo que não é isso, a pessoa simplesmente está falando de outra coisa e dando o nome de estratégia. Mas é como você tem, assim, manga, né? Por exemplo, manga, você tem a manga da camisa e você tem a manga, né? Fruta, né? São duas coisas que têm o mesmo nome, ou seja, são homônimos, né? Mas não são a mesma coisa. Então, ou seja, nós estamos tratando aqui de estratégia segundo o que todo mundo sempre considerou estratégia desde a antiguidade, que é o que? É um plano de ação. E aí falta a gente saber, então, uma vez que a gente já sabe o gênero do qual ela faz parte, a gente precisa saber qual é a diferença específica. E aí, ao longo das minhas leituras, aí nesses anos todos, o único lugar onde encontrei uma clareza muito grande sobre qual é a diferença específica da estratégia foi no Carlos Matos, na obra do Carlos Matos. Carlos Matos era o quê? Era um chileno, que ele foi ministro do Chile, e foi formado lá em Harvard e tal, e ele tem esse livro, né? Política, Planejamento e Governo, onde ele traça uma distinção que é fundamental para a gente entender o que é estratégia. Qual é essa distinção? O Carlos Matos diz o seguinte: existem dois tipos de plano. O plano técnico, né, que é o plano para impor a vontade de pessoas sobre seres inanimados, né, ou seres não inteligentes. Que você tem lá, por exemplo, né, quando você está fazendo um plano para a construção de uma ponte. O plano que o engenheiro faz. O engenheiro ele conhece os materiais, ele vai somar aqueles materiais, ele vai prever como é que vai ser a ponte e tal. Esse é o tipo de plano que a gente chama de plano técnico. Ou o agrônomo, né, quando ele está lá fazendo o planejamento para a plantação, né, embora sejam seres vivos, né, eles não são seres inteligentes. São as plantinhas lá, né, não são seres inteligentes. Então, nesse caso, a gente trabalha com planos técnicos. No caso do plano estratégico, qual é a diferença, né? O plano estratégico é o plano para impor a vontade de pessoas sobre outras pessoas. Aí que a coisa se enrola, aí que fica mais difícil, né? Por quê? Porque essas pessoas reagem e elas podem impedir a realização dos seus objetivos. Essas pessoas reagem, elas também têm poder. Não é só você, o planejador aqui, ou a sua organização que tem poder. Os outros agentes que estão fora da sua organização, eles também têm poder, eles podem não gostar dos seus objetivos, dos seus planos, e podem querer ter uma ideia melhor, né? E querer fazer com que esses planos não se concretizem. É claro que isso acontece, por exemplo, né, quando você está na guerra, um determinado país quer invadir o outro, e do outro lado, né, o plano dele é esse, e do outro lado, o pessoal lá do outro país acha que esse não é uma boa ideia, então eles querem impedir que você invada o país deles. A mesma coisa acontece lá com a pessoa que está trabalhando, por exemplo, lá numa organização que produz determinado produto, ela quer tomar o mercado todo, e tem as outras empresas que estão achando que isso também não é uma boa ideia. Elas preferem a ideia delas, que é delas tomarem o mercado inteiro para elas. Então, nesse quadro, onde você tem oposição, é que você pode falar de planejamento estratégico, né? Percebam que há uma diferença disso no caso lá do plano técnico, né? Quando o engenheiro está construindo uma ponte lá, né? Aqueles materiais não reagem às ações dele. Ele pode planejar tudo direitinho lá e tal, e as coisas
se não houver nenhuma situação externa, né, que venha interferir, né, manifestantes e tal, aí passa a ser uma questão estratégica, mas você não tem uma oposição, você tem materiais inertes que ele simplesmente vai colocar no lugar, se ele conhece a técnica direitinho, a coisa vai funcionar, né? É diferente de você ter, por exemplo, a construção de uma ponte, onde você vai ter, de repente, protestos de organizações não governamentais, onde você vai ter lá o governo querendo te impedir, e isso, e mais aquilo, e aí sim você começa a configurar um quadro de opositores, e aí você passa a poder pensar em planejamento estratégico, né? Então, pessoal, essa distinção é a distinção fundamental, né? Aquela diferença específica de que a gente estava falando para poder definir o que é estratégia. E aí, nesse caso aqui, eu boto aqui a salva de palmas para o Carlos Matos, porque ele matou a pau. Foi o único lugar que eu vi isso daí. É claro que isso está pronunciado, que se vocês lerem lá o da guerra, do Clausewitz, né? De certa maneira, isso está pronunciado ali, mas não está explícito como ele, não está analisado como está no Carlos Matos. No da guerra tem um trecho lá onde o Clausewitz fala, por exemplo, assim, ele fala da diferença entre você fabricar espadas, né, e a diferença que é você usar essas espadas num duelo, né, para de esgrima. Então, no caso é um plano técnico, no outro caso é um plano estratégico. Mas ele fala só uma frasezinha dessa aí, muda de assunto, não tira as consequências do que ele falou. Então, assim, o Carlos Matos aí, parabéns para ele. Então, de certa maneira, eu vou apresentar aqui uma definição, né, que eu estou enunciando, porque o Carlos Matos não fez esse enunciado, mas assim, é uma definição, no fundo, que é do Carlos Matos, não é minha, né? Eu só coloquei aqui no enunciado a diferença específica que ele que detectou. Então, o que é estratégia? Estratégia é um plano de ação, né, um gênero, e aí qual é a diferença específica? Um plano de ação que considera possibilidades de oposição inteligente ativa. Ou seja, você, quando vai planejar, você vai ter que identificar quais são os possíveis oponentes àquele plano, e identificar quais são as prováveis ações que eles vão tomar, né? Se for uma oposição simplesmente de sentimento, né? Pô, não estou gostando, mas não vou fazer nada. Então isso daí, né? Ninguém vai fazer nada, só não está gostando, tá fazendo cara feia, só está fazendo bico. Isso daí não é uma situação estratégica. Agora, se você tem pessoas que têm poder para interferir naquilo e elas vão agir contra, aí você passa a ter uma ação, um plano que é estratégico. Você vai ter que ter um plano estratégico, porque isso é uma situação estratégica. Então, pessoal, essa definição daí, ela é melhor do que aquelas outras todas, aquele monte de definição capenga que tem lá, né? E essa definição, pessoal, não é minha, especificamente minha, né? Eu só enunciei, mas quem falou isso aí foi o Carlos Matos, volto a falar, né? Então, essa definição ela é melhor por quê? Porque ela abarca a totalidade do objeto, né? O objeto estratégia, né? Porque isso daí, você olhando para essa definição, você entende que é isso que acontece lá no jogo de xadrez. É isso que acontece na guerra, é isso que acontece na luta, é isso que acontece lá na política e é o que acontece também nos negócios, né? Ou seja, você tem os agentes criando planos de ação, né? E considerando o que os seus oponentes podem fazer, né? E o que eles provavelmente irão fazer. E aí suas ações serão moldadas de acordo com essa previsão. Então, pessoal, esse daí é o conceito de estratégia. Eu acho que é definitivo. Provavelmente é possível que você tenha alguma alteraçãozinha, né? algum detalhe que não percebido e tal, alguma falha, mas que está nessa direção, o conceito de estratégia. Daí vocês vão ver aqui aquelas outras todas, quando vocês compararem com essa, vocês vão ver que aquelas outras todas falam apenas de aspectos parciais da estratégia. E aí, quem já é da área de planejamento estratégico, provavelmente já leu ou teve contato ou ouviu falar do livro do Mintzberg, né? O Safari de Estratégia. O Mintzberg é um cara que é professor da McGill University, lá no Canadá, e ele lançou alguns artigos, depois lançou esse livro,
onde ele diz que ele dá definições, entre aspas, bota muitas aspas aí, dá definições de estratégia como plano, padrão, posição, perspectiva ou truque. Segundo ele, estratégia pode significar qualquer uma dessas 5 coisas, né? Ou seja, como a gente acabou de ver, quando ele diz que a estratégia é plano, padrão, posição, perspectiva, ele está falando sobre o gênero do qual a estratégia pode fazer parte. Então, ele não está dando definição nenhuma, ele está só dizendo qual é o gênero, né? Ele teria que dizer plano de que tipo, padrão de que tipo, né? Então, assim, no fundo ele não está definindo nada. E ao mesmo tempo, assim, se você tem uma coisa que pode fazer parte de 5 gêneros diferentes, a gente só pode chegar à conclusão de que ele está falando de coisas diferentes, né? Então, assim, eu vou dizer aqui que não, eu vou definir aqui determinada coisa, mas essa coisa pode ser um móvel, pode ser um animal, ou pode ser, sei lá, uma teoria científica. Então, pô, são 3 coisas de gêneros completamente diferentes, então elas só têm o mesmo nome, mas são coisas completamente diferentes. Então você escolhe sobre o que você quer falar. Um animal é um móvel, é um mobiliário, o que é, né? Então, isso daí não é o suficiente para definir nada. Mas assim, eu sei que o cara ficou famoso, o cara é conceituado, então nos próximos vídeos aí para frente, eu não sei se eu vou falar no vídeo logo em sequência desse daqui, né? Provavelmente sim, mas nos próximos vídeos eu vou mostrar por que não pode ser estratégia, não pode ser padrão de tomada de decisão coerente, como ele fala lá no Safari de Estratégia. Não pode ser posição também, não pode ser perspectiva e não pode ser truque. Ou seja, lá eu vou explicar nos próximos vídeos, eu vou explicar exatamente por que a estratégia não é cada uma dessas coisas daí. Algumas dessas coisas são componentes da estratégia, não a estratégia em si, né? Outras coisas não tem nada a ver com estratégia. Então, eu vou... aguardem o próximo vídeo, né? E aí, se vocês estiverem curiosos, pessoal, aqui na descrição desse vídeo, eu vou botar também nos comentários o link para o livro. O livro que é Estratégia é um e-book gratuito, né, que vocês podem baixar ali, clicando no link, vocês vão ser levados lá para o e-book, para baixar o e-book. Eu sugiro que vocês baixem, né, e espero que vocês achem o e-book muito interessante. Então, por hoje é isso daí, pessoal. Um abraço aí para todos, até o próximo vídeo.